Então vamos lá. Corolário, primeiro corolário, né? Você tem um corpo algebricamente fechado. Lembra que algebricamente fechado quer dizer que todo polinômio tem raiz. E pega um polinômio qualquer, né? Então P não possui raízes múltiplas se somente se o MDC de P e da derivada é 1. Ou seja, P e a derivada de P são primos entre si, né? Esse corolário é muito simples, porque a prova é muito simples, né? Se P possui raiz múltipla, quer dizer que o P e o P' têm raiz comum, né? Mas como um corpo é algebricamente fechado, todo polinômio se fatora, né? Com suas raízes, né? Ou seja, P de x é assim. Você consegue fatoração total do polinômio, né? Fatoração única do polinômio é essa. E da derivada também. Também em polinômio, corpo algebricamente fechado, então você pode fatorar o polinômio. Tá bom? E eles têm uma raiz em comum, principalmente se eles não são primos, né? Porque esse fator, imagina que A1 é raiz de P e de P'. Isso quer dizer que x menos A1 divide P e divide P'. Tá bom? Então, eu vou dizer assim, P e P' tem raiz comum, se somente se o MDC de P e P' não é 1. Eles não são primos, né? Mas tem raiz comum, quer dizer que ele tem raiz múltipla, né? É a proposição anterior, né? O polinômio possui raiz múltipla, se somente se essa raiz é raiz de P e da derivada. Isso aqui significa P de x tem raiz múltipla. Se somente se o MDC não é 1. Portanto, a negação dessa equivalência é o enunciado corolário, né? O P não possui raiz múltipla, se somente se o MDC é 1. Tá? Então, veja bem, para você afirmar que o polinômio tem ou não tem raiz múltipla, você não precisa conhecer as raízes do polinômio. Você pega o polinômio, deriva, calcula o MDC, você pode calcular do jeito que você preferir, usando o algoritmo da divisão. Você calcula o MDC, né? Se dá 1, então ele não tem raiz múltipla. Mesmo que você não sabe quem são as raízes. Encontrar as raízes de um polinômio pode ser um trabalho muito complicado, né? Como já sabemos. Tá bom? Mas calcular o MDC dele e da derivada é mais simples. Temos um algoritmo. Certo? Outra implicação, né? Outra propriedade, que vale só quando a característica é zero. Só quando a característica do corpo é zero. Se você tem uma raiz de multiplicidade m, então essa raiz é uma raiz de multiplicidade m-1 da derivada. Tá? Então, a multiplicidade de uma raiz, ela desce em 1, diminui em 1, quando você considera essa mesma raiz mais raiz da derivada. Então, como é a prova? Então, vou fazer ainda, né? Vou supor que A é uma raiz de multiplicidade m do polinômio, significa que P de x é x menos A. Na m, que é de x,
onde Q de A não é zero, tá bom? Eu quero mostrar que x menos A, que A é uma raiz de multiplicidade m menos 1 da derivada. Então, eu vou derivar. Aí a gente vai usando aquele corolário ali até acabar. O corolário. O anterior, que a gente vai saber que a derivada vai dividir o polinômio. E a gente vai repetindo o processo até o processo m menos um vezes. é, Deixa eu ver. Você tem. No corolário anterior, você diz P tem raiz múltipla se somente se o MDC é um. Ou é diferente de um. Talvez dê para argumentar fazendo isso. Você tem que ter, se tem uma raiz múltipla, então o MDC é um é diferente de um, aí você divide pelos dois. Sim, achei até que fosse essa forma que se ia fazer. Porque, não vou fazer assim porque eu não, talvez olhando para a prova do corolário, mas diretamente para o corolário, o, não tem uma relação, pelo menos no enunciado do corolário, não tem uma relação entre a multiplicidade da raiz e o MDC, né? Aqui, claro, se a multiplicidade, de fato teria que pensar um pouquinho mais, né? Se a multiplicidade, você teria que mostrar que se a multiplicidade é M, a única coisa que você sabe é que, esse x menos a aparece no MDC. Aí você teria que continuar, mas eu acho que se você derivar aqui, sai mais direto. Deixa eu ver. Entendi. Tá bom. Eu estava pensando fazer assim. Você tem que A é uma raiz de multiplicidade M de P, né? Então você tem que P, você escreve como x menos A na M vezes Q. Aí você deriva, você tem isso. Q mais M, não, mais x menos A na M vezes Q' de x. Tá bom? Isso dá x menos A na M menos 1 vezes M que de x mais x menos A que de x. Até ali tudo bem, né? Só derivei. E depois coloquei o x menos A na M menos 1 em evidência. Com isso, você tem que x menos A na M menos 1 divide o P', né? Se eu mostrar que essa parte não se anula em A, eu vou ter exatamente que a multiplicidade é M menos 1. Tá? Então, deixa eu chamar isso aqui de Q1 de x. Q1 de x. Tá? Então, quem é Q1 de x? Q1 de x é M Q de x, é isso? Mais x menos A, Q' de x. Isso. Então, quanto vale Q1 em A? M Q de A
e o outro zero, né? Porque tem x menos 100. Agora, esse aqui não nulo. Se você multiplica por m, e m é a característica do corpo, isso dá zero. Então você não tem um corolário, não tem uma proposição. Mas como você está supondo que a característica é zero, se você tem um elemento não nulo e você soma m vezes, m é um número inteiro, né? Isso aqui não é nulo, porque a característica é zero, tá? Então você pega m é um número inteiro e um elemento do corpo não nulo, m vezes esse elemento é não nulo. Então, você tem que, p' de x, você escreve x menos a na m menos 1 vezes Q1 de x, onde Q1 de A não é nulo. Isso implica que a multiplicidade, então, A é raiz de Q de x, de P' de x, desculpa, de multiplicidade. M menos 1. Isso provaria a ida. Deixa eu provar a volta. A volta. Então eu tenho que. A é uma raiz de multiplicidade m menos 1 de P' de x. Né? Então suponha que P' de x tem multiplicidade m menos 1 em A. Tá bom? E eu gostaria de mostrar que P tem multiplicidade M em A. Tá bom? É, Então, eu vou chamar R a multiplicidade de P em A. Então, seja R a multiplicidade de P de x em A. Ou seja, A é uma raiz de P de x de multiplicidade R. R poderia ser zero. Em princípio, eu não sei que A é uma raiz de P. Eu sei que A é uma raiz de P'. Tá bom? Ou, em princípio, o, o A não é necessariamente uma raiz de P. Só sei que ele é uma raiz de P'. Mas se P tem uma raiz em A de multiplicidade R, significa que pela ida, né? Pelo que a gente já provou, então P' de x tem multiplicidade R menos 1 em A. Já provei isso, né? Essa é a ida, né? Se o polinômio tem multiplicidade m, ou r, que eu estou chamando, então a derivada tem multiplicidade m menos 1. Então, se ele tem multiplicidade r, a derivada tem que ter multiplicidade r menos 1. Mas estou supondo que a multiplicidade da derivada é m menos 1. Então, o que eu posso concluir é que r menos 1 é igual a m menos 1. Né? E, portanto, r tem que ser m. Tá bom? Então, a multiplicidade r do polinômio p é m. É 1 a mais do que a multiplicidade da derivada. Eu utilizo a característica zero aqui, né? Percebem? Eu sei que QD é zero e eu sei que M vezes QDA é zero.
tá? Quando você faz essa derivada, lembra aqui do primeiro slide? Quando você faz essa derivada, esse 2 a 2, n a n, você tem que tomar cuidado, porque tem que interpretar bem o que é isso, né? O A2 é um elemento do corpo, o 2 é um número inteiro, ou um número natural. Quando você está falando 2 a 2, isso quer dizer que você está fazendo A2 mais A2. Quando você fala 3 a 3, isso quer dizer que você faz A3 mais A3 mais A3. Essa é a definição de um número inteiro vezes um elemento do corpo. Tá? Então, aqui eu estou usando a característica. Aqui eu estou usando, né? Aqui. Eu tenho que Q de A não é zero, pela definição, né? Eu estou utilizando que M vezes Q de A não é zero, porque a característica do corpo é zero. Corolário. Vem aqui o corolário que vocês estavam comentando. Se a característica é zero, de novo, eu vou precisar disso, tá? Então, A é uma raiz de multiplicidade M, se somente se P de A é zero, P' de A é zero, P duas linhas de A é zero, até Pm menos 1, aqui não é N, a derivada M menos 1 é décima. Deixa eu escrever aqui. De A é zero, tá? E a derivada mésima não é zero, tá bom? Então, como a gente prova isso, né? Pode fazer a conta bruta, mas com o que a gente tem já podemos simplificar, né? Vou fazer a ida, né? Então, vou supor que A é uma raiz de multiplicidade M de P, tá bom? Então, eu tenho isso. Porque A é uma raiz. Tem multiplicidade de pelo menos 2, né? É uma raiz. Isso já tem. A primeira igualdade já ganhei. Agora, como A é uma raiz de multiplicidade M, então A é raiz de multiplicidade M menos 1. Ou simplesmente eu vou dizer assim. P' tem multiplicidade M menos 1 em A. O M pelo menos 2, né? Então P' tem raiz em A. P' de A é zero. P duas linhas. Se P' tem multiplicidade M menos 1, pelo que eu sei, a derivada desse polinômio tem multiplicidade de 1 a menos, né? Então P duas linhas tem multiplicidade M menos 2 em A. A proporção anterior, né? Um polinômio tem multiplicidade K, a derivada tem multiplicidade K menos 1. Tá? Então, se M for 2, isso quer dizer que o P duas linhas não se anula em A. E aí terminou. Quando M é 2, é justamente P de A é zero, P' de A é zero e P duas linhas não é zero. Né? Se M for maior que 2, eu vou ter que P duas linhas de A se anula. Né? Porque M menos 2 é pelo menos 1. E eu continuo, né? Até P, a derivada M menos 1 décima. Esse aqui tem multiplicidade. Eu for diminuindo 1, né? Quando eu estou na segunda derivada tem M menos 2, quando estou na primeira tem M menos 1, então aqui tem multiplicidade M menos M menos 1, ou seja, 1 em A. Então esse aqui se anula, né? Mas o próximo, que é a derivada mésima, vai ter multiplicidade zero, né? Tem multiplicidade
0 em A, significa que ele não se anula em A. Tá bom? Então, quando você tem multiplicidade, você detecta isso. Você detecta a multiplicidade simplesmente olhando para as derivadas. É, vou deixar a volta como exercício, tá? Está feito no livro, mas eu aconselho vocês tentarem. Na apostila, está feito na apostila do Abramo. Mas meu conselho é vocês tentarem. O que você tem que fazer, eu acho, é ir de trás para frente, não? Seja você. Você tem que a, você tem que P a derivada m menos 1ª, ou seja, esse cara. Se anula em A, né? Estou supondo agora que eu tenho essa condição, e essa, né? Eu tenho que a derivada m menos 1ª se anula em A, mas a próxima não se anula. Ou seja, há uma raiz de multiplicidade 1 da derivada m menos 1ª. Porque ele se anula, mas sua derivada não se anula em A. Ele tem então, ele de multiplicidade 1 da raiz da derivada m menos 1ª. Então, ele vai ser de multiplicidade 2 da derivada m menos 2ª. Vai ser 3 da derivada m menos 3ª. Por aí vai, até que vai ser m de p. Tá? Então, você começa com a derivada m menos 1 e vai voltando até chegar à derivada mésima de p. Até voltar, até chegar em p, no próprio polinômio. Tá? Então, deixo como exercício isso. E agora vamos falar do polinômio de interpolação de Lagrange. Então, o que é isso? Né? Você tem números distintos, A1 a N, 2 a 2 distintos, e você tem números não nulos. Tá? Então, o que eu quero é o seguinte, deixa eu fazer um gráfico aqui. Imagina que o corpo K é essa reta, e o corpo K é essa também. K vezes K. Então, eu estou fixando números aqui, distintos todos. A N. Eu estou fixando números aqui. Algum pode ser nulo, né? B1. Ou talvez o B2 seja nulo, mas não quero que todo mundo seja nulo. E eu quero um polinômio que em A1 passe por B1, em A2 passe por B2 e em AN passe por meio. Então, tipo, eu estou fixando, né, os valores em A1, em A2 e em AN. Né? Eu quero um polinômio que em 1 passe por 5, em 2 seja 8 e em 3 seja menos 20. Por aí vai. Então, o teorema de interpolação de Lagrange te dá essa resposta. Ele te dá o polinômio que faz isso. Te dá um polinômio que passa pelos pontos vermelhos. Tá? Quando você tem só dois pontos, por exemplo, se você pensar em 2 pontos, é fácil, você pega a reta, né? Polinômio de grau 1. Passa pelos dois, né? Quando você tem 3 pontos, você pode pegar um polinômio de grau 2. Quando você tem 4 pontos, pode pegar um polinômio de grau 3. Por aí vai. Tá? Então, esse teorema de interpolação de Lagrange considera os seguintes polinômios, né? Esses aqui são polinômios de grau n-1, né? Eu multiplico x menos a1, x menos a2.
todos menos x menos i, eu tiro x menos i, multiplico isso por bi, e depois divido pelo número, que é o numerador avaliado em AI. Tá? Isso não se anula em AI, porque eu estou tirando o fator x menos AI, que é o único que se anularia em AI, né? Porque os AI são distintos 2 a 2. Então, considero esses polinômios, tá? E o teorema diz que essa soma é o único polinômio de grau menor do que n, ele tem grau... Todos esses aqui têm grau no máximo n menos 1, porque estou tirando o fator x menos AI. Então, quando eu somo, quando eu faço a soma, isso vai ter grau menor ou igual que n menos 1. Né? Talvez o grau diminua, porque talvez eu estou somando polinômio de grau menor e estou somando polinômio de grau n menos 1. A soma pode diminuir o grau, né? Porque o termo de grau mais alto, na hora de somar com outro, pode cancelar. Mas eu tenho sempre grau menor do que n, e vale que P de AI é igual a BI. Tá? Então, ao invés de fazer a prova, deixa eu dizer para você como são esses polinômios, tá? Só para... Imagina que você tem 3 pontos, né? Imagina o teu A1, A2, A3. E você tem B1, B2, B3. Então, você quer passar por esses pontos. Colocou B3. Tudo bem. Você quer passar por esse ponto, quer passar por esse, por esse. Por um polinômio de grau 2, né? Então, seria um polinômio assim, será? Polinômio de grau 2. Então, o que eu estou fazendo é o seguinte. Estou pegando esse polinômio aqui. Ó, esse aqui é B1, esse aqui é B2, esse aqui é B3. Estou fazendo o seguinte. O primeiro polinômio que eu estou pegando é o seguinte. Você faz x... Eu vou tirar o x menos a1, tá? Então, vou considerar essa função x menos a1. Eu vou considerar esse produto aqui. X menos a1, x menos a2, x menos a3. Esse polinômio se anula nos 3 pontos, né? Em A1, em A2 e A3 se anula. Né? Então, eu estou pegando o seguinte polinômio. P1 é x menos a2, x menos a3. Esse não se anula. Esse anula em A2 e A3, não se anula em A1. Tá? Estou dividindo por A1 menos A2, A1 menos A3. Então, esse polinômio, o denominador é um número, é uma constante, né? É um elemento do corpo. Tá bom? Esse é um polinômio de grau 2. Ele se anula em A2, se anula em A3, mas não se anula em A1. Porque lembra que A1, A2 e A3 são todos distintos, né? Quanto vale esse polinômio em A1? Se eu substituo x por A1, isso dá 1. Porque o numerador cancela com o denominador. Então, multiplico por B1. Então, agora esse polinômio, quando x é 1, ele vale B1. Tá certo? Faço a mesma coisa com os outros. Eu pego P2. Isso aqui. Faço a mesma coisa. B2. E agora eu faço x menos... Eu tiro do F, eu tiro o x menos A2 agora. Então eu faço x menos A1, x menos A3. E eu divido por A2 menos A1, A2 menos A3. Esse polinômio se anula em A1 e A3, e ele não se anula em A2. De fato, se eu esquecer do B2, esse polinômio dá 1 em A2. Né? Então, quando eu multiplico por B2, esse polinômio dá B2 em A2. E, finalmente, eu faço... Agora eu vou retirar x menos A3. Então, P3 é B3, x menos A1, x menos A2. Eu vou dividir por A3 menos A1, A3 menos A2.
e multiplico por B3. Então, esse polinômio P3 se anula em A1, A2, não se anula em A3 e ele vale B3 em A3. E o polinômio que eu estou considerando para fazer a interpolação é a suma. Vou colocar sem x só para ganhar espaço. P1 mais P2 mais P3. Tá bom? Então, quanto vale, por exemplo, P em A1? Bom, P em A1 vale P1 em A1, P2 em A2, em A1, P3 em A1. Só que lembra, P1 em A1 dá B1, certo? P2 em A1 dá 0, porque P2 se anula em A1 e A3. P3 em A1 dá 0 também, porque P3 se anula em A1 e A2. Isso aqui dá B1. Mesma coisa para os outros, né? P1, P em A2 dá P2, P em A3 dá B3. E ele claramente tem grau 2, né? Eu peguei 3 pontos, esse aqui tem grau 2. Essa é a prova, só que com mais elementos. Exatamente essa prova, tá? Você simplesmente tem que verificar que PI em AI é igual a BI e PI em AJ é zero se I é diferente de J, tá? Com isso, você substitui aí no polinômio P e vai ver que isso dá BI. Esse teorema de interpolação e a interpretação geométrica dele, que ele passa, eu fixo pontos em K, e eu fixo valores que eu quero, B1, B2, B3, Bn, e esse polinômio vale exatamente esses valores que eu queria nos pontos que eu fixei. Tá? Ele passa. Claro, tem muitos polinômios que fazem isso, mas se você fixar grau no máximo n-1, ele é único. Só tem um que faz isso. Tá? Ele é único porque bom, a unicidade é porque se você tem dois polinômios que fazem isso, né? Se P de x, ou vamos dizer, P tilde de x, é outro polinômio de grau no máximo n-1, né? N-1. Tá o quê? P de I é igual a BI para todo I, né? Para I de 1 até N. Então, a diferença, né? P menos P til é um polinômio de grau menor ou igual que n-1, né? Tem grau no máximo. N-1. Isso anula, né? Se eu faço P menos P til em A1, dá zero, né? Porque P de A1 dá B1, P til de A1 também dá B1. Isso aqui dá zero. P menos P til em AN também dá zero. Então, esse polinômio tem grau n-1 no máximo, mas tem n raízes. Tem que ser nulo, né? Qualquer polinômio não nulo de grau k tem no máximo k raízes. Então, isso implica que P menos P til é o polinômio nulo. Implica que P tem que ser P til. Tá bom? Porque ele tem mais raízes do que o grau. Então, tem que ser nulo. Certo? Então, o polinômio de interpolação de Lagrange é único, desde que você respeite o grau, né? Se você... Isso é falso se você deixar liberado o grau, né? Por exemplo, se o grau não está fixo, você pode pensar, por exemplo, você tem
você pega dois pontos, né? Você pega o 0, 0, pode ser o 0, 0 e o 1, 1. São dois pontos, então esse polinômio aqui, que é f de x igual a x, o p de x igual a x, ele passa pelos dois pontos, né? Mas esse aqui também. Quando x é 0, g dá 0. Quando x é 1, g dá 1. Tem esse que passa pelos dois. De fato, ao cubo ou na 4 também passa. Então, se você não limitar o grau com o número de pontos, esse termo é falso. Tem muitos polinômios que interpolam, né? Mas se com grau limitado pelo número de pontos, só tem um. Esse polinômio de interpolação pode ser escrito, a fórmula dele é muito grande, né? Lembra como a fórmula do polinômio de interpolação. Você pega os polinômios, PIs, e faz a soma. Deixa eu escrever aqui uma fórmula total para o polinômio de interpolação, né? Seria assim, né? Polinômio de interpolação de Lagrange seria esse aqui. Somatório de I igual a 1 a Tn de BI x menos A1 x menos AI menos 1 x menos AI mais 1, ou seja, você retirou o fator x menos AI, x menos AN, tudo isso dividido por AI menos A1, AI menos AI menos 1, AI menos AI mais 1, AI menos AI. Essa é a fórmula do polinômio de interpolação, né? Uma fórmula muito grande. Mas a gente pode colocar mão na derivada para simplificar um pouco a fórmula. Você lembra que essa função que eu considerei, né, f de x igual a esse produto. Então, quanto vale a derivada desse polinômio em AI? Né? Então, quando você deriva, você usa a regra do produto, né? Então, você deriva o polinômio. Isso dá o quê? Deriva a primeira vezes o resto, né? Então, seria x menos a2, x menos a3, por aí vai. X menos a n. Mais. Agora, deriva o segundo fator e deixa o resto. Então, seria x menos a1. X menos a2 não tem. X menos a3. X menos a n. E por aí vai, né? Depois deriva o terceiro e deixa o resto fixo até o último, né? O último seria x menos a1, x menos a n menos 1. Utilizando a regra de derivada, né? Então, se você avalia isso em AI, por exemplo, se você avalia em A1, imagina que você avalia em A1. Tudo isso vai cancelar. Tudo que tem A1 vai cancelar. O único que não cancela é aquele que você derivou o fator correspondente a x menos A1, que é esse aqui. E quando você avalia em AI, você vai ter AI A1 menos... quando você avalia em A1, tudo isso aqui vai cancelar, né? E aqui você vai ter A1 menos A2, A1 menos A3, A1 menos AI. Então aqui mesma coisa, quando você avalia em AI, você vai ter AI menos A1, tudo menos o correspondente a AI, né? AI menos AI menos 1, AI menos AI mais 1, até AI menos AI. E as outras parcelas da derivada, elas vão sumir quando você avalia em AI, porque
Se aparece o fator x menos y, quando você avalia, vai dar zero. Tá? É só ver quanto dá, como é aqui com a derivada. Né? Faz aqui, né? Nessa conta aqui que eu fiz, faz x igual a 1, por exemplo. Você vai ver que o único que vai sobrar é esse, todo mundo dá zero. Tá? Então, você pode utilizar isso para a fórmula de interpolação, né? Porque a fórmula de interpolação era assim. Era x menos a1, x menos a x menos... Desculpa, x menos a menos 1, x menos a mais 1, x menos a n, dividido por a menos a1, a menos 1, a menos a mais 1, a menos a n, você multiplica por bi e depois faz somatório. Essa é a fórmula de interpolação, né? Faz somatório em i, de 1 a n. Esse é o polinômio de interpolação. Bom, esse numerador é a mesma função f, só que dividida por x menos a1, né? Você retira de f o x menos a1. Então você pode escrever isso da seguinte maneira: somatório de bi, f de x sobre x menos i, né? Eu retirei de f o x menos i, então divido por x menos i. E o que aparece no denominador é exatamente a derivada, né? Então aqui é f' i. É a derivada, exatamente. Então é uma maneira mais sucinta de escrever o polinômio de interpolação. O mesmo polinômio, né? Só que de uma maneira mais sucinta. Tá bom? Você utiliza o polinômio... É mais simétrico também, né? Você utiliza o polinômio total, divide por x menos i, multiplica por bi pela derivada. E divide pela derivada. Todos esses aqui são números. São elementos do corpo, quer dizer. Tá? Então a gente pode utilizar a derivada para fazer uma interpolação de uma maneira mais simples. É o mesmo polinômio, só que estou escrevendo de uma maneira mais simples. Na hora de mostrar coisas, propriedades, talvez seja mais útil. Tá bom? Então eu vou parar aqui a aula. E na próxima semana a gente já começa com irredutibilidade em Z e em Q. Tá? Tá bem. É muito legal essa coisa de interpolação. Tinha visto em métodos numéricos, mas não tinha dado muita atenção para isso, não. E parece... A construção, uma vez feita, parece natural, né? É aquilo que tem que ser, mas é isso, né? Quando você já vê resolvido o problema, parece fácil. Tá? O interessante de interpolação é que o grau está limitado e que você tem unicidade, né? Porque, em princípio, se você deixar o grau muito grande, se o grau do polinômio é muito grande, você vai achar, né? Porque esses são sistemas de equações, de fato, né? Você pega um polinômio e você quer que P de AI seja igual a BI, isso é uma equação, né? Se você tem muitos coeficientes para fazer isso, você consegue. Mas com grau limitado só tem uma maneira, tem uma única forma de fazer. Tá bom? Deixa Sim, então sim. parar aqui a gravação. Pronto.